Você odeia o seu trabalho atual? Você odeia acordar cedo, pegar ônibus e não suporta o seu chefe? Acredite, definitivamente poderia ser pior. Quanto pior? Muito, mas muito pior. Hoje vamos ver alguns empregos mais terríveis, nojentos e bizarros. Empregos que fariam o trabalho mais difícil de hoje parecer um passeio no parque. Vamos começar. Operador de guindaste de rodas. O trabalho de um operador de guindaste não é fácil, mas nos séculos passados era absolutamente aterrorizante. O ancestral do guindaste moderno, conhecido como guindaste de roda dentada, pode parecer uma roda gigante de hamster à primeira vista, e foi usado para construir alguns dos edifícios mais impressionantes da Roma antiga e Europa medieval. Mas como isso funciona exatamente? A roda tinha um diâmetro de 4 a 5 metros, assim uma ou mais pessoas, geralmente escravos, poderia alimentar a máquina simplesmente andando dentro dela. A corda do guindaste ficava presa a uma polia enquanto a roda se movia para levantar a carga. Se a carga precisar ser abaixada novamente, a roda era movida na direção oposta. Frear dentro da engenhoca era um problema, porque dependia da força da pessoa lá dentro, e ele tinha que parar a roda de girar o mais rápido possível. Para piorar a situação, muitas vezes o trabalho era dado para cegos porque eles não ficariam apavorados pela visão de uma queda fatal abaixo deles. Então, da próxima vez que você estiver tendo um dia ruim no trabalho, apenas pense: eu poderia estar correndo dentro de uma roda de hamster humano mal construída. Devorador de pecados. As regalias desse trabalho envolvem salários ridiculamente baixos, rejeição social e sem salvação. Ainda parece um bom emprego? Resumindo, o comedor de pecados da aldeia era um curador espiritual que operava na Inglaterra, Escócia e País de Gales de 1600 ao início de 1900. Pode não parecer tão ruim, mas no ritual o comedor de pecados deve absorver os pecados de uma pessoa morta. Como isso era feito exatamente? Bem, um pedaço de pão seria colocado no peito da pessoa e depois comido pelo comedor de pecados. Normalmente esta cerimônia era realizada sob o olhar atento da família. A lógica por trás de tudo isso era que o pão absorveria todos os pecados que uma pessoa cometeu durante sua vida, permitindo-lhes uma maior chance de entrar no céu. Mas ao engolir o pão, o devorador de pecados não estava apenas removendo os pecados, mas sim absorvendo-os para ele mesmo. Isso significava que ele se tornava cada vez mais condenado com cada show que ele faz, sendo gradualmente sobrecarregado pelos pecados de outras pessoas. Isso fazia deles os mais odiados e temidos na sociedade. Como se tudo isso não fosse ruim o suficiente, devoradores de pecados trocariam seu próprio tormento eterno por uma quantia ridiculamente pequena de dinheiro. Mas pelo menos tinham uma refeição grátis no trabalho. Noivo do banco. Na Inglaterra medieval, os servos ajudavam os monarcas com praticamente tudo, e eu quero dizer tudo. Durante o reinado de Henrique VIII, um emprego particularmente estranho foi inventado para monitorar e ajudar o rei sempre que a natureza o chamasse. Esses servos valiosos eram conhecidos como noivo do banco. O papel deles era carregar um móvel portátil em todos os momentos, juntamente com qualquer outra coisa que o rei possa precisar, como a água, toalhas e um lavatório. Graças aos deveres do fiel noivo do banco, sempre que o rei ou a rainha sentiam a necessidade urgente de ir ao banheiro, eles tinham todas as facilidades de que precisavam, não importa a hora ou lugar. Embora o trabalho possa parecer totalmente humilhante, na verdade, era uma posição muito cobiçada que geralmente era preenchido pelos filhos dos nobres. O noivo do banco frequentemente era recompensado com terras e títulos, entre outros privilégios. Mas também tinha suas desvantagens, que era limpar o traseiro dos reis e ajudar eles a se vestir. E você? Toparia esse emprego? Menina do jogo. A fabricação de palitos de fósforo pode parecer um trabalho bastante simples, mas as consequências do trabalho e os materiais necessários para fazê-los tornou absolutamente terrível. Durante a Revolução Industrial Britânica, palitos de fósforo eram feitos em fábricas por mulheres jovens e meninas de 4 a 16 anos, as chamadas match girls. Elas trabalhavam de 12 a 16 horas por dia em condições horríveis por um salário extremamente baixo, mas isso estava longe de ser a pior coisa do trabalho. O processo envolvia mergulhar repetidamente os palitos de fósforo em uma solução de fósforo em uma fábrica mal ventilada. De certa forma, o fósforo é uma parte essencial da vida, mas muita exposição ao fósforo pode ser mortal.
Havia até um nome para uma das consequências desse trabalho: mandíbula fóssil. Resumindo, a mandíbula fóssil é uma doença física que faz com que o maxilar apodreça. Pior ainda, a doença era conhecida por se espalhar para o cérebro e claramente era fatal, a menos que a mandíbula fosse removida. E mesmo assim, a sobrevivência não era garantida. Mesmo aqueles que tiveram a sorte de sobreviver à mandíbula de Fosse ficaram permanentemente desfigurados. Além disso, eles tinham efeitos colaterais extremamente bizarros. Trabalhadores frequentemente vomitavam um vômito fluorescente e tinha hálito de aparência azulada. O fósforo branco continuou sendo usado até o início do século XX. Em 1910, a Grã-Bretanha finalmente proibiu o uso de fósforo branco e foi substituído pelo fósforo vermelho, que eram muito mais seguros. Coletor de vômito. Se há uma coisa pela qual os romanos são conhecidos, além de seus feitos notáveis da engenharia, eram as festas, banquetes extravagantes, muita comida, baldes de vinho, e muitas vezes durava a noite toda. Mas como aqueles romanos gananciosos continuavam comendo tanto tempo sem ficar cheio? Na verdade, era uma prática comum vomitar para consumir mais na festa. Os romanos nem se importavam de sair da mesa para vomitar. Às vezes eles tinham tigelas especiais espalhadas para este momento, mas muitas vezes apenas se curvavam e vomitavam no chão. Claro que eles não pretendiam limpá-lo sozinhos. Esse era o trabalho do coletor de vômito. Esses infelizes escravos rastejavam por aí de quatro sob a mesa de jantar para limpar a bagunça, ou se tivessem sorte, também poderia pegar o vômito em baldes. Para piorar as coisas, os escravos geralmente não eram permitidos sair da sala sem permissão de seu mestre. Até mesmo pegar um pouco de ar fresco para parar de vomitar também estava fora de questão. E você? Continua achando seu trabalho ruim? Qual desses empregos você teria? Conte pra gente nos comentários. Se você é novo no canal, se inscreva para não perder mais vídeos como este. So getting a bit of fresh air to stop themselves from puking too was totally out of the question. Pure Finder. If you thought the groom of the stool had a crappy job, just wait until you hear about the life of the Pure Finder. These unfortunate souls could often be found trailing people walking their dogs because the pure they were looking for was actually dog poop. I know what you're thinking. Who in their right mind would want to buy that? Well, leather became very popular in the late 1800s, and it might surprise you to learn that dog poop was used as a softener of sorts. In fact, its cleansing effect is why it was ironically known as pure. When the job was first introduced in the 1830s, there weren't many pure finders working on the streets, and the lack of competition meant someone could actually make a fairly decent living collecting dog droppings. But by the time the late 1800s rolled around, more people had embarked on this particularly smelly career path, which in turn lowered the price paid for the product. By then, there were only about 30 tanneries in operation in London, and far too many people had taken up pure finding for it to be as lucrative as it used to be. Eventually, the supply of pure finders outgrew demand for the poop, as new solutions for leather softening emerged and the job became obsolete. So, if you see someone stealthily collecting freshly laid dog poop these days, the chances are they're either doing their bit for the environment or they have some seriously strange hobbies. Wool fuller. Long before there was such a thing as fabric softener, there was a much more peculiar way of making cloth feel nicer to the touch. After you've made a garment out of wool, and you've carded and spun and weaved, you're still not done. It still has to be pulled. That's when the so-called wool fuller would come in. The cloth that resulted from regular processes was coarse, had a wide mesh, and was easily frayed. In order to bleach, clean, and soften the cloth, you needed ammonium. Unsurprisingly, though, that ingredient wasn't particularly abundant in ancient Europe. But there was another source that worked just as well: stale urine. A fuller's job was to place freshly woven lengths of wool cloth into a tub, pour in stale urine, and then stomp on it with his or her feet for hours at a time. The ammonium salts that can be found in the urine helped soften and cleanse the cloth, while also brightening white clothing. Urine
was even taxed by the Romans because of how often it was used for fulling purposes. The job of a wool fuller was especially important in medieval England, as wool became an increasingly lucrative business. While the English wouldn't make the wool clothing themselves, they exported it to other countries where the demand for English wool was very high. As if the job wasn't already unsavory enough, the urine that was used often came from multiple people because of how many gallons were needed for the process. I hate to break it to you, but if your family name is Fuller, your ancestors probably made a living stomping in buckets of strangers' pee. Gong farmer. If you want to hear about a job that really stinks, look no further than the gong farmer. Until the development of modern plumbing, the gong farmer filled an important role within communities in Tudor England. To give you a clue, the word gong comes from the Old English word gang, meaning to go. Many cities had installed public privies. However, in the Tudor era, running water and sewage systems had been neglected since ancient Roman times. Because that waste couldn't be flushed away, privies had a large cesspit where it collected. It was only a matter of time until the cesspit was filled. When that happened, it was time to call the gong farmer. You see, the gong farmer was the poor soul who had to deal with cleaning out privies, outhouses, and cesspits. They would shovel out the contents and transport the so-called night soil outside the city or town boundary or to official dumps for disposal. Gong farmers were only permitted to work between 9 p.m. and 5 a.m. so that the sight and smell of carloads of human excrement wouldn't be noticed by the public. Besides the unsociable working hours, gong farmers also endured back-breaking labor and were exiled to live on the edge of cities. Some would even die from asphyxiation after enduring the sheer stench for too long. Thankfully, gong farming as a profession slowly started to disappear throughout the 19th century, thanks to better sanitization processes and the construction of underground sewer systems, not to mention the revolutionary invention of the early toilet or water closet. Let's all be thankful for modern plumbing. Which of these terrible jobs would you least like to do? And if you thought these were bad, you should totally check out this video about the terrifying story of the radium